Palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do verso 2 até o verso de número 7. Filipenses, capítulo 4, de 2 a 7. Vejam que coisa preciosa. Rogo a Evódia e rogo a Síntique. Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Esta passagem da carta de Paulo aos Filipenses é merecedora de um recorte para colocar na cabeceira da cama, na geladeira, com um imã, em algum lugar onde a gente sempre passe e veja, para a gente se lembrar. Paulo fala do apoio dos seus companheiros de ministério e diz uma coisa muito sagrada e linda, que o trabalho que os servos de Deus realizam estão registrados no livro da vida. Isso é para encorajar. Foi para encorajar aqueles irmãos e é para encorajar todos aqueles que trabalham na seara do Senhor. Depois, no verso 4, ele fala do tema da carta aos Filipenses, que é a alegria em meio às provações. É por essa razão que Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é de qualquer maneira, qualquer tipo de alegria, como, por exemplo, o pessoal agora aí do Bahia, que foi numa alegria, voltou noutra, é outra aqui. É uma alegria no Senhor, que ele faz eco com o que ele diz no verso 7, que é algo que excede ao entendimento, é algo que está guardado na alma por obra espiritual. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A igreja vivia em perseguição e mais, um detalhe. Depois, com calma, dê uma folheada nessa carta. São apenas 4 páginas. É coisa rápida, você pode ver. Paulo já estava anunciado para ser martirizado. Ele já cheirava o hálito de morte. E mesmo assim, ele falava de alegria várias vezes. E fala de alegria completa e coisas dessa natureza, por obra exclusiva do Senhor.
Agora vejam que coisa linda. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E aí vem o que eu quero repartir com vocês nesta noite. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós somos ansiosos por natureza. Isso não é só fruto da nossa geração, do nosso tempo, que é um tempo muito veloz, de muitas oportunidades, de muitos apelos, muitas ofertas. Sempre foi assim. A ansiedade é inerente à alma humana. Estamos sempre em busca de algo. E quando alcançamos aquele algo, corremos atrás de outras coisas. A nossa alma é assim. É por essa razão que você vai encontrar do Gênesis, que é quando tudo começa para nós, ao Apocalipse, tantas admoestações, tantas palavras específicas para que a nossa alma descanse, para que a nossa alma experimente aquilo que de Deus vem para o nosso refrigério. Além de admoestações, vem ordens específicas para que descansemos a nossa alma. São muitos textos, a Bíblia inteira, eu não vou ficar citando uns e outros, você sabe do que estou falando. Se há esses muitos mandamentos, é porque de fato a nossa alma é muito inquieta e anda em busca de muitas coisas e corre atrás de muitas coisas e não se contenta com as coisas. E no tempo em que estamos vivendo, ainda mais, por causa do sistema, a forma como nós somos conduzidos, ainda mais a nossa ansiedade nos maltrata. Ansiedade é uma agonia, é uma palpitação, é um desejo extremo, é uma busca desenfreada, grande, elevada, que nos rouba a paz, que enche a nossa cabeça de pensamentos, de desejos, de vontades, de preocupações que nos roubam a paz. A insatisfação da nossa alma vem desde sempre, mas está pior, por vários fatores. De modo que, onde a gente colocar os olhos, vamos encontrar pessoas ansiosas, preocupadas, angustiadas, correndo atrás de muitas coisas, agenda lotada, sem tempo para nada, investindo tudo o que pode, tudo o que tem, sempre correndo atrás de coisas, o tempo inteiro. Pessoas que não estão encontrando tempo para si mesmas, muito menos para as coisas espirituais. Tamanha é a ansiedade, por grandes coisas e por pequenas coisas. Já falei algumas vezes em outros momentos, e vou repetir aqui. É a razão por que tantas pessoas, tantos de nós, não estão dormindo direito. Estão fazendo terapia por causa do que Davi disse
no Salmo 38, por causa do desassossego do coração. O desassossego do coração é essa inquietação, é essa angústia, é essa busca, é isso que não se resolve nunca, sempre pendências, sempre coisas a serem resolvidas, e essa ansiedade jogando coisas para o amanhã, para depois de amanhã, para a semana que vem, mês que vem, a gente vive loucamente olhando sempre para frente, nunca estamos satisfeitos com nada, nunca nada está resolvido, nunca nada nos traz contentamento, como diz o apóstolo Paulo. O dinheiro nunca dá. As relações nunca nos satisfazem. Tudo o mais nos roubam a paz. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, disse que é pecado viver ansioso. É porque a gente é tão ansioso que nem para lembrar disso. Ao falar assim, parece que eu estou dizendo uma novidade. Mas está lá no texto que a gente conhece quase de cor e salteado. Viver ansioso é pecado, porque nos rouba a paz que o Senhor conquistou através da sua morte e ressurreição. Viver angustiado e ansioso o tempo inteiro é descrer da providência de Deus. É se esquecer das promessas fiéis e firmes de Deus para nós. É abrir mão do descanso que Deus promete na sua palavra, na condução que Ele tem para nós. Viver ansioso é descrer e se esquecer de que Deus fez promessas para o nosso dia a dia e que não vão falhar. Por exemplo, o Senhor Jesus disse assim: olhem para os lírios do campo, olhem para as aves dos céus, aqueles não fiam, não tecem, mas o Senhor cuida deles, sustenta, de modo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olhe para as aves dos céus, que não trabalham, mas o Senhor as sustenta. Não valeis vós muito mais do que as aves? E aí o Senhor Jesus diz uma coisa muito grave, que é isso que eu falei do pecado. Ele disse que são os gentios, ou aqueles que estão fora da aliança, que vivem preocupados e sobrecarregados com todas essas coisas. Aí diz uma coisa para a gente pensar. Ele disse: porque o Senhor sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Parece que essa palavra tão simples é tão distante de nós, porque nós nos acostumamos a viver ansiosos, a viver preocupados, a viver tensos, a viver angustiados. Talvez para alguns, encontrar um tempo de paz é até preocupante. Talvez pode ficar até achando que está alguma coisa errada. Tamanha é a ansiedade que nos acomete todos os dias e todo o tempo. Em coisas pequenas e em coisas grandes. Deixa eu lembrar uma coisa aqui para a gente pensar um pouco. Eu já completei alguns anos de vida, quase meio século. Tem gente aqui que já está perto do 2º século. Aquilo que o salmista disse, e a gente sabe que é verdade, parece não ecoar em nosso coração quando a ansiedade nos acomete. Quer ver? O salmista disse que já havia sido jovem, e na época em que ele falou isso, já era um velho, mas nunca viu um servo de Deus desamparado,
nem a sua descendência mendigar o pão. Eu já passei por muitas provações, limitações e até privações. Mas até o dia de hoje, nunca me faltou o alimento, a veste, a provisão, a providência, porque Deus é fiel. Colocando como uma teoria ou como uma teologia, eu poderia e quero afirmar que eu não tenho direito de viver ansioso. Eu não tenho o direito de viver angustiado e agoniado, pensando como será, porque Deus é fiel. A ansiedade é pecado. Então eu volto para o texto de Filipenses, e aí eu entendo por que é que Paulo fala isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E Paulo deu o testemunho, deu o exemplo. Porque quando ele falou isso aqui, ele estava com um mandato de execução. Não era uma coisa simples. E nesse contexto de ameaça de morte, que é o que há de mais grave, ele falou de alegria, de paz que excede o entendimento, de descanso, pediu que os irmãos se alegrassem com ele também, e que não ficassem ansiosos por nada. Paulo deu o exemplo, e é verdade, irmãos, Deus está conosco. De coisa alguma, pequena ou grande, porque Deus está conosco. Segundo, olha o que é que ele diz. Não fique ansioso por nada. Aí vem, porque em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ele coloca o nada e o tudo na mesma condição. Ou seja, eu vou combater a ansiedade ou o que me vier para me angustiar, aprendendo a colocar diante de Deus. O tudo que vier de lá para cá, eu ponho o tudo que vier aos pés da cruz. E vou experimentar a bendita paz do Senhor na minha alma. O que é que está agoniando você nessa noite? Não importa o que seja, porque aqui fala de tudo. Se é algo material, se é algo relacional, se é algo financeiro, se é algo espiritual, não importa. Pense aí em alguns segundos. Seja o que for, deposite aos pés do Senhor. Aprenda a descansar na providência divina. Eu quero ler um texto com você. Abra aí no Salmo 37, por favor. Vamos dar uma passeada lá no Salmo 37. Eu vou ler com você. Do verso 3 até o verso 7. Vamos lá? Salmo 37, de 3 a 7. Todo mundo junto, vamos lá? Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor
e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. O que está sendo dito aqui, como tem várias outras passagens, é de fato tudo que eu venho falando até agora. Não importa o que seja, entrega ao Senhor. Confia nele e espere que Deus vai fazer, seja o que for, porque Ele prometeu. Pode parecer impossível, você não sabe como, mas Deus sabe. Descanse no Senhor. Outro detalhe, olha aqui na minha direção. Eu não posso olhar para todo mundo ao mesmo tempo, mas você pode olhar para mim. Faça um jeito de desfranzir a testa. É só por alguns instantes. Assim, a testa. Relaxe o rosto. Talvez você não perceba, mas a nossa geração é uma geração de muitas marcas de expressão no rosto. De tão habituados que estamos de franzir a testa, preocupados. Tenta dar uma relaxada aí. Respirar fundo. Deus precisa fazer um Photoshop no nosso rosto. Passar um filtro, como diz André Santana. Fazer um peeling, é assim que chama? Eu não sei. Sabe, alisar o nosso rosto. Mudar a nossa face. De angústia para a paz. Lembram do que disse o profeta, falando sobre a vinda do Senhor e os efeitos da redenção? Aí diz assim, que o Senhor veio para consolar os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, vestes de alegria em vez de pranto, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Para quê? Mais ou menos assim. É a obra do Senhor em nossas vidas. Deixe-me dar um outro exemplo. Essa pregação está mais uma conversa, né? Você se lembra de algum momento em que você estava, de fato, muito angustiado, e você foi aos pés do Senhor, em oração, e lá naquela conversa íntima, naquela conversa particular, que ninguém viu, depois de um tempo, a sua alma começou a refrigerar, arejar, e você sai daquele momento de oração com uma paz tão grande, com um alívio tão grande. Ou então você veio para um culto completamente abatido, angustiado, e você volta respirando aliviado, e uma palavra de Deus, não é verdade? Sabe o que é isso? Você depositou o seu fardo aos pés do Senhor. A vida nos apresenta muitos fardos. A gente pode abraçá-los ou não. Isso não quer dizer que vamos fugir das responsabilidades. Não é isso. É que a gente vai encarar com um outro espírito, crendo que Deus está conosco. Haja o que houver, venha o que vier, nós vamos passar pela tribulação cantando. Isso fará toda a diferença. A ansiedade é pecado, porque ofende a Deus. É uma forma de demonstrarmos incredulidade, demonstrarmos falta de confiança em Deus, nas suas palavras, nas suas promessas, como que dependendo só de nós e que a gente vai fazer, vai resolver, vai realizar, temos que fazer, temos que buscar, temos que manter contato, temos que correr. Já estou até cansado só de falar. E onde está Deus?
De onde está a mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas? Então guarde essa palavra em seu coração e veja qual é o resultado. Vejam, vou reler e finalizar com o resultado. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com gratidão. E agora veja o resultado. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É o resultado de quem deposita aos pés do Senhor as inquietações. É receber paz. Paz. Paz de espírito, paz na mente. E eu sei que você sabe, mas eu vou finalizar com essa expressão. Tem muita gente doente indo para a clínica de dor, mas não se encontra, não sai em resultado algum, não aparece em raio-x, nem em... como é outro? Eletro, não sei o que lá, me fugiu aqui. Não aparece nada, mas a pessoa continua sentindo dor. É porque a dor tem uma origem, é na alma. São as dores psicossomáticas, são as enfermidades do corpo produzidas pela alma. A alma angustiada adoece o corpo, adoece tudo mais. E a paz produz cura. Cura. A Bíblia diz que um coração em paz, um coração angustiado, adoece até os ossos, mas o espírito, mas o coração alegre aformoseia o rosto. A pessoa fica mais bonita, não é? Fica mais chique, mais lindo, tudo. É a paz no coração. Que Deus derrame profunda paz no seu coração nessa noite. Paz no meu coração. A despeito das circunstâncias e dos problemas, que você nessa noite saia daqui em paz. E não deixe que amanhã todas as suas agendas e problemas roube essa paz que o Senhor nos dá. Louvado seja o seu nome. Amém. Eu quero convidar